A ocorrência do ciclo de políticas públicas, desde a identificação do problema até a avaliação da eficiência, eficácia e principalmente efetividade de determinada política pública, acontece formando e desenvolvendo-se um arcabouço, cabedal e banco de informações pertinentes ao desenvolvimento do planejamento público. O ciclo de políticas públicas produz conhecimento vital ao serviço público. O ciclo de políticas públicas é fundamental para o necessário desenvolvimento econômico. Alguns registros em anotações, em espaços em branco deste belo livreto. O planejamento estratégico governamental, reflexões metodológicas, implicações na gestão pública. Jackson Detone, editora Intersaberes. Sobre este livro conversaremos muito. O que este trecho lido quer significar? Este trecho quer significar que quanto mais tradição um Estado tiver em desenvolver planejamento público, mais inteligência institucional ele alcançará, o que implica maior desenvolvimento de mercados, de modo que os seus mercados alcancem, abocanhem fatias mais consideráveis do comércio internacional. Afinal, vivemos em um ambiente de competição global. Terminamos o vídeo passado conversando sobre 3 grandes leis financeiras que viabilizam o planejamento público. São elas: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. O Plano Plurianual é o programa de investimento público de prazo de 4 anos. É no plano plurianual que consta todo o plano de investimento público para a economia durante o período de 4 anos. Os investimentos públicos que transbordam a ocorrência de um exercício financeiro, que ultrapassam um exercício financeiro. Vamos ser práticos. Vimos na leitura do trechinho que lemos no início deste vídeo, nós observamos que o ciclo de políticas públicas ele se inicia a partir da identificação de um problema da sociedade, um problema que afeta a sociedade. Então vamos pensar em um problema que afeta a sociedade e tentar contextualizar esse problema na lógica do plano plurianual. Nós observamos um problema gravíssimo na nossa sociedade que afeta a todos nós. E se afeta a todos nós, exercer esforço para resolver esse problema implica uma melhora de bem-estar de todos nós. Então é um esforço que vale a pena. Pensemos no problema da violência escolar, principalmente contra o professor em sala de aula. Nós observamos que este problema, ele muitas das vezes, ele ocorre em gradação, em evolução. Começa em evolução. Começa com um problema muito pequeno, com um determinado aluno ou com um determinado grupo de alunos, e a coisa vai evoluindo até chegar a uma violência mais grave. E no curso desse desenvolvimento em gradação, nós observamos que muitas das vezes, na maioria das vezes, quase absolutamente, os professores não têm o adequado domínio do manuseio da linguagem socioeducativa de responsabilização do adolescente quando em prática de ato infracional, e também desconhecem sobre o sistema de justiça juvenil e execução de medidas socioeducativas. De modo que, se os professores não manuseiam essa linguagem adequadamente, os alunos também não conhecem essa realidade. Então, a falta do domínio sobre essa linguagem, muitas das vezes, faz com que um problema que começa muito pequeno não seja resolvido quando muito pequeno, e ele evolui para
algo muito mais grave. Então identificamos um problema, a violência contra o professor em sala de aula. Então, projetamos a resolução desse problema, ou melhor, pensemos em uma política pública para trabalhar a resolução deste problema, para tratar este problema. Então pensemos em uma política de prevenção ao ato infracional executada nas escolas públicas, de modo a fortalecer os professores com o adequado manuseio da linguagem socioeducativa de responsabilização do adolescente quando do cometimento de ato infracional. E pensemos que essa política pública será executada no período de 4 anos. Então, é um investimento público para a execução de uma política pública que ultrapassará um exercício financeiro. Então, ela deverá constar no plano plurianual. Lembrando, plano plurianual é o planejamento de médio prazo, de prazo de 4 anos, e o conteúdo dele é o programa de investimentos que ultrapassam 1 ano de execução orçamentária. A segunda grande lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz o parâmetro para a execução orçamentária, que será feita através da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz metas, por exemplo, quanto o Estado deverá fazer de economia para pagar juros da dívida pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz todo o desenho macroeconômico, traz um diagnóstico macroeconômico, ela faz projeções de crescimento do PIB, ela faz projeções em relação ao curso da inflação. Então, vemos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz o parâmetro para a execução da Lei Orçamentária Anual. Todo ano é feita uma lei de diretrizes orçamentárias e ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual e no outro ano ela orienta a execução da lei orçamentária anual. Lembrando, execução orçamentária financeira é feita em um ano a partir de um orçamento elaborado no ano anterior. Por exemplo, no ano de 2019, o governo federal ele elaborou o orçamento que está sendo executado neste ano de 2020. Através dessas 3 leis orçamentárias, 3 leis financeiras, plano plurianual, que nele constam os programas de investimento que ultrapassam um exercício financeiro, a lei de diretrizes orçamentárias, que traz todo o diagnóstico macroeconômico e traz as metas e parâmetros para execução do orçamento no ano seguinte através da lei orçamentária anual, e a lei orçamentária que fixa as despesas e estimam as receitas públicas que entrarão para financiar as despesas públicas no ano posterior. Essas 3 leis são as leis que viabilizam o planejamento público. Muito importante, gente. Estamos conversando sobre conceitos, não é opinião. Se a gente entrar numa de ser preconceituoso e ideologizado de tal modo que pensemos nessas imbecilidades do tipo: o Estado bom é Estado nenhum, é Estado que não existe. Bom mesmo é só a iniciativa privada. Para pensar. Pense, já pensou em uma política monetária executada pela iniciativa privada? Ela não existe, porque não existe esse conceito. Política monetária é feita pelo Estado. O Estado existe para fazer isso. Entende? Não é uma opinião, é um conceito. Serviços públicos são feitos pelo Estado. Entende? É um conceito. Investimento público é feito pelo Estado. É um conceito, não tem como subverter isso. Então nós temos que entender que estamos em relações econômicas de mercado, em que participam famílias, empresas e o governo do Estado. Cada um tem o seu papel. E para entendermos sobre reforma administrativa, temos de compreender sobre o papel do Estado na economia. Boa noite.